6 Copas do Mundo, aos 41 anos. Isso não é replay. É o que CR7 fez hoje, em Houston. O português virou titular na estreia de Portugal na Copa 2026 e entrou para a história como o segundo jogador a disputar 6 mundiais. Mas o jogo contra a RD Congo não terminou com a festa que a torcida esperava. Pois é. Não foi gol, não foi vitória, não foi noite de gala. Foi empate em 1-1. E o herói da noite vestia azul. Até o fim desse vídeo você vai entender por que um recorde histórico pode esconder um problema que ninguém quer encarar. O que você precisa entender primeiro, não é todo dia que um jogador entra em campo pela sexta Copa do Mundo. Na história inteira do futebol, isso aconteceu 2 vezes. 2. O mexicano Antônio Carvajal fez isso entre 1950 e 1966, época em que a bola era de couro pesado e os goleiros jogavam sem luva. CR7 acabou de igualar. Parece feito para gerações. Mas o resultado do jogo contra a RD Congo, um empate em 1-1, escancarou um problema que Portugal vem arrastando faz tempo. Ou melhor, que a torcida portuguesa já sentiu na pele na Euro 2024 e na Copa de 2022 no Catar. O time depende demais de um jogador que, aos 41 anos, já não tem o mesmo gás. E a estreia não foi exceção. Foi a prova. O que vem a seguir é a reconstrução de uma noite que começou com festa e terminou com silêncio. Vamos aos fatos. Segundo a All Sport, a partida aconteceu no NRG Stadium, em Houston, Texas. Um dos estádios sede da Copa de 2026, palco que já recebeu jogos de futebol americano e agora entrava no mapa da Copa. Roberto Martínez, o técnico português que assumiu a seleção depois da saída de Fernando Santos. Campeão da Euro 2016, mandou Portugal a campo com Diogo Costa no gol. O goleiro do Porto, que pegou o pênalti decisivo contra a Eslovênia na Euro 2024. A defesa tinha Thomas Araújo, do Benfica. Jovem de 22 anos estreando em Copa, Renato Veiga, vindo do Chelsea, João Cancelo e Nuno Mendes. No meio-campo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Neves e Vitinha. Lá na frente, a dupla de ataque, Pedro Neto e o capitão Cristiano Ronaldo. Já a República Democrática do Congo, comandada pelo técnico francês Sébastien Desabre, que assumiu a seleção em 2022 e conseguiu a classificação inédita. Veio com Mpazi no gol, Wan-Bissaka, do Manchester United, Capuade, Axel Tuanzebe, Mbemba e Masuaku na defesa. No meio, Mukau, Samuel Moutoussamy e Edu Kayembe. O ataque com Cédric Bakambu e Yoani Wissa. O GE publicou que Pepe, zagueiro histórico de Portugal com 42 anos, não foi convocado para esta Copa. Encerrou o ciclo na seleção depois de ser peça-chave no título da Euro 2016. E Rafael Leão, atacante do Milan, começou no banco. Detalhe que gerou debate antes mesmo da bola rolar. Martínez optou por um time mais jovem na defesa, mas com CR7 no comando do ataque. A dúvida era: o time novo segura a pressão? E o veterano entrega o gol? Pois é. A resposta veio em 90 minutos. E não foi bonita. O jogo começou como a torcida portuguesa esperava. Portugal dominava a posse, trocava passes no campo de ataque, e a RD Congo se fechava num bloco baixo, esperando o erro. Aos 31 minutos do primeiro tempo, segundo a UOL, João Neves, volante do Benfica que mal completou um ano de seleção principal, recebeu na entrada da área e mandou no ângulo esquerdo. 1-0 Portugal. Parecia roteiro pronto. CR7 comandando as ações, vitória tranquila e o recorde pessoal coroando a noite. O GE relatou que a torcida portuguesa em Houston comemorou como se fosse gol de título. Bandeiras, gritos, fumaça vermelha e verde. Mas como diria qualquer roteirista que se preze, o plot twist veio. No segundo tempo, aos 33 minutos. A Itatiaia registrou exatamente aos 33. Yoani Wissa, atacante do Brentford da Inglaterra, recebeu um cruzamento na área, dominou no peito e bateu cruzado. 1-1. E não foi um gol qualquer. Segundo o GE, foi o primeiro gol da história da República Democrática do Congo em Copas do Mundo. Isso mesmo. O país já tinha tentado uma vez em 1974, quando se chamava Zaire e era governado por Mobutu Sese Seko. E não fez gol nenhum. 52 anos depois, o primeiro golaço. E foi em cima de Portugal, que tem o maior artilheiro da história do futebol em campo. A ironia é tão seca que parece roteiro. O recordista mundial de Copas do outro lado sofre o gol histórico de um estreante. Wissa, de 28 anos, natural de Épinal na França. Mas congolês de coração, entrou para o livro de recordes do Congo num piscar de olhos. E Portugal ficou olhando. Depois do gol, Martínez tentou reagir. Sacou Pedro Neto e colocou Gonçalo Ramos, centroavante do PICG, que foi a grande aposta da Copa do Catar.
E depois tirou Vitinha para a entrada de Otávio. Mas nada mudou o placar. O empate veio, e o que era festa virou preocupação. Agora vem o que ninguém comentou nos jornais. O recorde de CR7 é inegável. 6 Copas é algo que só 2 jogadores no planeta podem dizer. Mas vamos olhar para os números da partida. Segundo a UOL, Portugal teve mais de 60% de posse de bola. Finalizou 13 vezes contra 6 da RD Congo. Teve mais escanteios, 8-2. Mais passes certos, 450 contra 220. E não ganhou. CR7, especificamente segundo a análise da UOL, não finalizou no alvo. 0 finalizações no gol. 0. Participou de 42 lances, perdeu a posse 8 vezes e não deu nenhum passe decisivo. Aos 41 anos, ele ainda é o nome na camisa, o gigante na imagem. Mas no campo, o relógio não perdoa. A pergunta que fica, e que poucos têm coragem de fazer em voz alta, será que o time de Roberto Martínez está preso num paradoxo? Escalar CR7 é obrigação comercial e simbólica. A camisa dele vende, o nome atrai patrocínio, a torcida exige. Mas a fase de grupos de uma Copa não perdoa romantismo. O empate contra a RD Congo não é um desastre. Um ponto é melhor que 0. Mas num grupo que ainda tem Colômbia, que vem de uma campanha invicta nas eliminatórias, e Uzbequistão, que surpreendeu ao se classificar na frente da Arábia Saudita, todo ponto perdido pode custar caro. O dado concreto, o OI levantou que, nos últimos 5 jogos oficiais de Portugal com CR7 em campo, a seleção venceu 2, empatou 2 e perdeu 1, sem ele no mesmo período. A amostragem é pequena, mas contra times de nível similar o time teve mais fluidez ofensiva, mais troca de passes, mais finalizações de diferentes jogadores. Isso não é opinião, é dado de scout. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Então o que esse jogo muda na sua cabeça sobre Portugal na Copa? Tudo e nada ao mesmo tempo. O grupo K tem 4 times: Portugal, RD Congo, Colômbia e Uzbequistão. A Colômbia é favorita. Time embalado, James Rodrigues em boa fase depois da Copa América de 2024, Luiz Dias voando no Liverpool. Elenco sólido com experiência em mata-mata e um técnico, Néstor Lorenzo, que não perdeu um jogo sequer em 2024. O Uzbequistão é a incógnita. Nunca passou da fase de grupos, mas tem um futebol organizado, treinado pelo esloveno Sretko Katanek, que já surpreendeu a Ásia e eliminou os Emirados Árabes na repescagem. Portugal, com 1 ponto, precisa vencer na próxima rodada contra o Uzbequistão. Se empatar de novo, a pressão fica insustentável. Mas a atuação do time acendeu um alerta que não é de hoje. A seleção portuguesa após Euro 2024 ainda não achou um equilíbrio entre juventude e experiência. Tem João Neves de 20 e poucos anos jogando como se fosse veterano, e tem CR7 com 41 tentando ser o que era aos 25. Não é sobre amor ou história. É sobre futebol. E futebol, como a gente sabe, não se importa com currículo. A bola não lê manchete. Isso muda como você vê o favoritismo de Portugal na chave. De favorito a interrogado em 90 minutos. Então, resumo da ópera. CR7 entrou pro clube dos dois. 6 Copas, feito que só Antônio Carbarral tem em 92 anos de história do Mundial. Mas Portugal empatou com a RD Congo, levou o primeiro gol histórico do time africano, e o craque não finalizou no gol uma vez sequer. A pergunta concreta é: você acha que Cristiano Ronaldo ainda deveria ser titular absoluto de Portugal? Ou chegou a hora de Martínez pensar num ataque sem ele? Manda nos comentários. Quero ver o que a torcida acha, especialmente quem assistiu o jogo hoje e sentiu o gosto do empate. Se gostou dessa análise, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas, destrinchando o que ninguém viu na Copa e no futebol mundial. E o próximo vídeo: será que a Colômbia confirma o favoritismo e atropela o grupo K? Ou o Uzbequistão vira zebra de vez e complica ainda mais a vida de Portugal?